Olá, Brunitas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero te ensinar a fazer quilt usando a bordadeira. Para você fazer o quilt na bordadeira, ele fica muito bacana porque além de ficar lindo, padronizado, você também consegue estruturar a sua peça de uma forma muito rápida e olha só que perfeição que fica. Esse quilt aqui você consegue usar em qualquer peça que você confecciona aí no seu ateliê. Seja uma nécessaire, porta-caderneta, numa mala maternidade, na peça que você preferir. Seja no tecido ou no sintético. É muito fácil de fazer e você vai aprender aqui comigo hoje. Essa matriz que eu estou usando aqui nessa aula e mais algumas outras você encontra disponível no meu site para compra. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, se você tiver interesse, tá? E quiser comprar, é só clicar no link que eu vou deixar aqui disponível para vocês. Então, vamos lá para nossa aula. Então, vamos iniciar fazendo a preparação do nosso tecido, passando. Então, eu preciso que esse tecido aqui esteja bem lisinho, bem esticadinho, tá? Logo após eu passar o meu tecido, eu vou estruturar ele na manta R2. Agora que o meu tecido está estruturado, eu vou montar o meu bastidor, tá? É sempre importante, gente, vocês fazerem uma análise de qual peça que você vai bordar, tá bom? Obviamente que quanto maior for o seu bastidor, menos emendas você precisa fazer no seu bordado, tá? Aqui eu vou fazer o bordado de um porta-caderneta e vou usar o bastidor 16 por 26. Então, sempre você olha qual é a área que você precisa fazer o seu quilt, tá? Corta o teu material maior, tá? Sempre deixa uma margem, porque quando a gente faz o quilt, o nosso material ele tende a encolher um pouquinho, tá? E aí, só depois de toda quiltada a sua peça, que você de fato vai riscar o seu molde, tá? Ou cortar nas medidas que você costuma. Então, é importante sempre cortar maior esse material, tá bom? E aí, aqui eu vou fazer, então, como eu falei pra vocês, o bordado de um porta-caderneta. E aí, no caso, então, eu vou precisar fazer 3 emendas aqui no comprimento do meu tecido. Se você preferir, pode passar uma costura de segurança na volta do seu tecido estruturado, tá bom? Para fazer o meu porta-caderneta, na verdade, eu não precisaria fazer 3 etapas de bordado. Eu poderia fazer a primeira etapa aqui, a segunda etapa aqui e o meio eu deixaria sem fazer o quilt. Por quê? Porque eu tenho aqui uma aplicação de tecido que sobrepõe, né? Não iria ficar aparecendo e daria acabamento para essa parte aqui onde o quilt não iria aparecer, tá? Ó, deixa eu abrir aqui, porque já fica aí como uma ideia para você, se de repente a peça que você estiver fazendo tiver uma sobreposição de tecido, coisa assim, você não precisa quiltar ela inteirinha, já faz aí a marcação de onde tem, né, essa aplicação, e aí você pula essa etapa do bordado. Neste caso, eu faria o quilt deste lado e aqui no meio ficaria sem, tá bom? Aqui eu vou fazer as 3 etapas para poder mostrar para vocês como posicionar a emenda, tá bom? Então, com o meu bastidor aqui já estruturado com TNT, pode ser um TNT de gramatura 60 ou mais, eu vou usar a técnica de flutuação para fazer esse bordado, tá? A forma mais simples que tem. Então, aqui eu vou levar esse bastidor lá para a máquina e posicionar a minha matriz, cuidando então aqui para que a matriz pegue certinho, né? Aqui na parte de cima até a parte de baixo, cuidando também a lateral, e assim eu faço a primeira etapa do meu bordado. Importante eu falar para vocês também que lá nos arquivos, se você adquiriu uma matriz de quilt da minha coleção, sempre tem o arquivo vertical e horizontal. Então, você também vai escolher a matriz de acordo com a peça que você está fazendo, tá? Então, se você vai fazer uma peça que fica melhor, no caso aqui eu vou fazer o bordado de estrelas,
Eu posso fazer as estrelas aqui em pezinha, se o meu porta-caderneta for um modelo vertical, ou eu faço elas aqui deitadas, se o meu porta-caderneta for modelo horizontal, assim como este aqui, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, na minha necessaire, fica legal o modelo horizontal, porque as estrelinhas ficam aqui todas, né, de lado, então combina com a necessaire, mas vai depender da sua peça, tá? E também é sempre importante você escolher uma linha que seja um tom mais claro que o tecido que você está trabalhando. O quilt, ele é para ser um detalhe no seu tecido, quase como se ele fizesse parte aqui da trama do tecido do seu material. Então, se você usar uma cor mais forte, pode acabar carregando demais aqui o seu tecido e às vezes não vai ficar um resultado tão bacana. Então, sempre aconselho você usar a cor da sua linha um tom mais clarinho do que o seu tecido ou o fundo do tecido, caso seja um tecido estampado, né? Você vai pegar a cor predominante e faz um tomzinho mais claro. Aqui na bordadeira, então eu vou posicionar o meu material, alinhando aqui, ó, com a lateral do meu bastidor e vou conferir se a altura aqui do meu material também tá certinha, ó. Se não tá sobrando material para cima ou para baixo, tá? Vi que aqui está tudo certo. Sempre é importante que o seu material ele passe dessa margem final aqui onde é o topo do seu calcador, para não correr o risco do calcador enroscar no teu material aqui, arrastar ele, tá bom? Então, por isso que é sempre importante cortar o seu material sempre um pouquinho maior do que o quilt que você vai fazer. E aqui eu deixo alinhadinho também para poder começar o meu bordado. Abaixo o calcador e já vou iniciar. Para eu iniciar, eu sempre costumo segurar aqui o primeiro instantinho em que ele tá prendendo, tá fazendo as primeiras costuras, e aí ele já vai prender esse material no lugar, tá? Olha só, então segura esse primeiro instante, agora ele já não vai mais trabalhar, não corre o risco desse material deslizar mais para um lado ou para o outro, tá? Caso você não queira segurar, você pode usar de repente uma fita dupla face ou uma colinha temporária para prender esse material aqui no lugar. Eu particularmente não gosto de usar a cola temporária porque ela muitas vezes acaba lambuzando a agulha da bordadeira e aí começa a arrebentar a linha, desfiar a linha porque a sua agulha fica lambuzada, tá? Então, eu acho que o mais fácil, mais prático e econômico é fazer assim. Segura um pouquinho ali nos primeiros pontos, o material já fica preso no lugar e aí agora você vai esperar o processo do quilt. Observa aqui no meu bordado que o meu calcador, ele tá mais alto, ele tá longe do meu tecido. Então, eu consigo fazer o bordado, por mais que aqui você consegue observar que o tecido tá soltando um pouquinho da manta. Essa manta aqui não é uma manta de ótima qualidade, então aqui o tecido ele tá soltando um pouquinho, mas observa que o quilt ele tá saindo bem certinho. Por quê? Porque o calcador não está encostando no tecido, então ele não arrasta o tecido, ó, e não cria preguinha. Como que você vai fazer isso? Se a sua bordadeira for um modelo BP 1430 ou superior a esta, você tem ajuste de altura do calcador da sua máquina, tá? Entrando ali no menu da sua bordadeira. E aí você consegue ajustar para deixar o calcador mais alto e não tem perigo do calcador enroscar ou de criar preguinhas aqui no seu bordado. Vai fazer a segunda etapa, eu vou segurar aqui um pouquinho para iniciar os pontos, tá? E aí, assim que finalizar essa etapa do bordado, eu volto pra gente continuar e fazer a emenda. Aqui a primeira etapa do bordado concluída, eu vou tirar ele aqui do meu bastidor. Preciso tirar também esse excesso aqui de TNT. Aí eu corto ele assim, retinho, porque essas faixas de TNT que sobram aqui, eu consigo reaproveitá-las, tá? Então, isso aqui você não precisa descartar.
E agora eu vou repetir o mesmo processo, tá? Estruturo o meu bastidor com o TNT. E agora eu volto o bastidor lá pra máquina, tá? Quando eu vou posicionar agora novamente o material aqui no bastidor para continuar e fazer a emenda do quilt, eu sempre preciso cuidar o seguinte: onde que o meu bordado começa? No caso, o meu bordado ele sempre começa daqui para cá, tá? Então, na hora que eu for começar o bordado, ele vai começar aqui também. Isso é uma coisa que é muito importante de você sempre cuidar, porque se o seu bordado inicia aqui, pode acontecer de você iniciar o teu bordado e a hora que ele estiver chegando aqui no final, você vê que a emenda não ficou bem feita. Ou ficou muito longe, ou pode ser até que sobreponha a parte onde você já bordou, tá? Então, sempre você vai virar o material de acordo com o lado onde o seu bordado começa, tá? Então, o meu começa aqui, começou aqui, logo agora ele vai começar aqui. Então, ele vai fazer... assim, ó, a primeira fileira, segunda e a terceira, tá bom? Se você preferir, pode até passar aqui uma marcação usando uma caneta fantasminha para facilitar a hora de você se orientar lá na máquina, tá? Para poder posicionar aqui e fazer a emenda. Mas o cuidado que você precisa ter é exatamente esse. Colocar o seu bastidor lá. Usando a técnica de flutuação, você vai posicionar o seu material aqui, ó, novamente bem no comecinho, tá? Bem na lateral do bastidor, para ele vir bordando, então, daqui pra cá. E se o seu bordado, se o seu tecido começar a soltar, você pode passar ele novamente, tá? Pra você... Então, nesse tipo de bordado, sempre é muito importante você já conhecer a matriz antes de bordar direto na peça que você já tá usando, ou se você vai bordar no sintético, sim, você pode usar essa coleção de matrizes em sintético também, mas eu sempre aconselho que você faça sempre um bordado de teste para você entender, né, conhecer a matriz, como eu falei, ter consciência onde que a sua matriz inicia, onde que ela termina, porque vai facilitar nas próximas vezes que você for usar, tá bom? Então, aqui, eu vou posicionar novamente o meu tecido, o meu material. E eu sempre faço isso usando o menu da minha máquina, para poder posicionar aqui o meu material bem certinho. Então, quando eu clico aqui, ó, eu vejo onde é o topo do meu bordado. Quando eu clico aqui, eu consigo visualizar exatamente onde que tá esse meio, tá? E se eu clicar aqui embaixo, eu vou visualizar essa parte aqui do final do bordado, tá? Neste caso, e aí sempre você vai analisar também de acordo com a matriz que você estiver usando, como eu tenho as estrelas aqui, eu quero que elas fiquem alinhadas, tá? Então, eu vou ter este cuidado para trazer, então, essa estrela aqui, ela ficar certinha, ó, com essas outras que eu já fiz, tá bom? Então, já verifiquei a posição aqui, tudo certinho. Se você precisar empurrar o material para cá ou para lá, para cima, para baixo, usando a técnica de flutuação, fica muito fácil para você fazer isso. Fica prático, porque o seu material não está preso ao bastidor. Então, você tem essa liberdade. E aí, estando posicionado do jeitinho que você deseja, você vai dar play no seu bordado para fazer a segunda etapa. Brunitas, fiz aqui 2 etapas do meu bordado e se vocês observarem o espacinho que sobrou aqui, ó, do meu material, ele só vai caber aqui mais uma fileira de estrelas, eu não vou conseguir fazer mais 3, tá? Então, como que eu faço agora? Você tem 2 opções. Ou, se você sabe trabalhar com o seu programa de edição de matriz, você pode recortar apenas uma fileira para bordar aqui. Ou se não, você vai simplesmente bordar essa primeira e aí na hora que ele for para bordar a segunda, você para a máquina e finaliza, tá? Muito importante eu te falar o seguinte,
Quando você adquirir alguma das minhas coleções de quilt, você tem vários tamanhos de bastidor. Porém, o quilt, o desenho, ele muda de tamanho de acordo com o bastidor. Por quê? Eu sempre tento aproveitar o bastidor da melhor forma. Então, sempre se você começou o seu quilt usando o bastidor, a matriz, né, 16 por 26, você vai até o fim usando a matriz 16 por 26. Se de repente chegar aqui no final e você falar, vou usar, sei lá, matriz 13 por 18, ela pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, porque eu sempre busco aproveitar o bastidor, a área de bordado, da melhor forma possível. Então, sempre trabalhe com a mesma matriz em toda a peça, tá bom? Aqui eu vou então lá estruturar o meu bastidor novamente e já volto para nós fazermos essa última etapa. E aqui então estruturei o meu bastidor novamente, tá? Refiz o mesmo processo, tirei o excesso de TNT e aqui vou posicionar agora para fazer o bordado então de uma fileira dessas estrelas, tá? Posiciona ele aqui certinho. Posicionei ele aqui certinho, dou o play para começar e vou segurar aqui o meu material, tá? Aqui, ó, como agora tem pouquinho bordado, pouquinho material para cá e o excesso do material tá aqui, então eu seguro para ele não acabar empurrando esse material, tá bom? Brunitas, aqui temos o nosso quilt finalizado. Então, com isto, eu destaco aqui, novamente, eu vou limpar, né, tirar esse excesso aqui do TNT. Lembrando vocês que eu sempre guardo as aparas para poder reaproveitar, ó, esse aqui é todo um material que eu reaproveito. E aqui agora, com o nosso quilt feito, assim como eu apliquei na necessaire porta-fraldas, olha só. E fica lindo, maravilhoso, mas você vai poder usar em qualquer projeto que você tem, tá? Então, aqui na minha necessaire farmacinha, eu agora sim, ó, iria riscar o meu molde e continuar a confecção da minha peça como de costume. Num porta-caderneta, a mesma coisa, olha, risco aqui toda a volta e continuo. Então, independente da peça que você vá fazer, você vai fazer primeiro essa etapa aqui do quilt, estruturando ele com o TNT. Ele também já ajuda a dar estrutura para sua peça, para que sua peça fique firminha por muito mais tempo, porque se você trabalhar apenas, se você fizer um quilt direto lá na máquina de costura, sem uma estruturação por baixo, sabe quando você vai lavando a necessaire, ela vai ficando murchinha, xoxinha, né? Isso porque a manta R2 ou R1, ela não tem essa estruturação. Então, quando você coloca o TNT, ele já te traz essa estruturação, deixa a peça mais bonita, mais firme, mais tempo ela vai ficar ali durinha, sabe? Aquela peça mais bonita. E esse aqui é o resultado. Agora é só você usar aí a criatividade, a imaginação e criar lindas peças usando esse quilt aqui, que faz parte da coleção Quilt Quero Estelar, tá bom? Vou deixar o link desta coleção aqui na descrição desse vídeo, caso você ainda não tenha adquirido, tem o link aqui abaixo para você poder comprar essa coleção, tá? E logo logo teremos novidades, teremos aí mais opções de quilts para vocês. Brunitas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrita no canal, já se inscreve, assim você vai receber notificação sempre que tiver um vídeo novo por aqui.
Beijos e até o próximo vídeo!